Em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, João Batista ele faz uma afirmação curiosa a respeito do ministério de Jesus. Ele disse que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ao dizer isso, será que ele estava usando o fogo como uma figura de linguagem para apontar para as bênçãos relacionadas à atuação do Espírito Santo na vida dos crentes? Ou seria uma referência ao juízo divino? É o que veremos nesta ocasião. Seja bem-vindo ao canal Controversando. Eu sou o pastor Cremilson Meireles e nesta ocasião, nosso objetivo é verificar o que João Batista quis dizer com a expressão batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bem, para isso a gente precisa ir ao texto bíblico. E eu acredito que é importante nós considerarmos o contexto. Sendo assim, leremos a partir do versículo de número 5, que diz assim: Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. O texto está se referindo à atividade de João Batista. E prosseguindo diz assim: E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ele começa a repreender os fariseus e saduceus. É uma resposta de João Batista à presença daqueles homens, solicitando o mesmo batismo que outros desfrutavam mediante a confissão de pecados e arrependimento. Então ele diz no versículo 8: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Perceba que ele argumenta aqui com esse grupo de saduceus e fariseus que aparentemente eles estavam confessando algo que na verdade não viviam. Eles precisavam se arrepender. E ele diz que o risco que eles corriam era de encarar a ira futura, o juízo de Deus. Aí no versículo 10, seguindo esse raciocínio, João diz o seguinte: E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Evidentemente, aqui, cortar e lançar no fogo é uma imagem de juízo. Isso parece incontestável. Mas há quem creia que, de fato, se trata de uma figura aqui relativa ao juízo. Porém, no versículo 11, há quem pense que João Batista muda de assunto. Porque o texto diz assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, há quem pense que ele falou de cortar, ele falou de lançar no fogo, mas agora ele fala de batizar. Partindo dessa premissa, na perspectiva desses, João Batista está suavizando a linguagem porque sua intenção é atribuir à palavra fogo uma outra conotação. Aqui seria uma conotação de bênção sob essa visão, sob essa perspectiva. O argumento prossegue dizendo que no versículo 12, quando o texto diz: Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E esses indivíduos dizem: olha, aqui novamente há uma linguagem sim de juízo. Ele está falando de queimar, está falando de pá para recolher, mas no versículo 11 isso não aparece. Fala de batismo, e batismo não tem necessariamente relação com juízo. Mas, quando observamos o contexto como um todo, percebemos que todo o texto fala a respeito da necessidade de arrependimento e a consequência diante da falta desse arrependimento. A consequência, a ira de Deus, o juízo divino. E uma vez que o versículo 10 e o versículo 12 usam a imagem do fogo para se referir ao juízo, seria estranho que nesse contexto em que João repreende saduceus e fariseus
apontando para o juízo, nos versículos 10 e 12, e no versículo 11 ele estivesse usando fogo para se referir a algum tipo de bênção. Eu acredito que não é o que acontece. O contexto parece testemunhar que fogo continua sendo juízo em todo o contexto. Bem, mas lá em Lucas, no capítulo 3, a partir do versículo 15, Lucas 3, versículo 15, nós encontramos o seguinte: estando o povo em expectação e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Se ele parasse aqui, nós poderíamos concordar com o argumento de que o batismo com fogo aqui seria algo relacionado às bênçãos da presença do Espírito Santo. Mas ele prossegue, e no versículo 17 ele diz: ele, esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo, tem na sua mão, tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. O fogo aqui nunca se apaga. Ele acabou de falar de fogo, agora na sequência ele fala de juízo nos dois textos, são textos paralelos. O fogo é usado com referência ao juízo. E o que chama mais atenção em tudo isso é que Lucas é reconhecido pelos cristãos conservadores como autor do livro de Atos também. E considerando isso, precisamos ver o que é dito no livro de Atos a respeito dessa fala de João Batista. Se não vejamos, Atos capítulo 1, no versículo 4, o texto bíblico diz assim, Atos 1, 4. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Porque, na verdade, João, se referindo a João Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ele nem mencionou fogo. Por que ele não mencionou fogo? Naquela ocasião, estavam presentes, quando João Batista falou, estavam presentes saduceus, fariseus, mas havia outras pessoas que de fato tinham confessado seus pecados e se arrependido. Naquele momento, apesar da repreensão ser dirigida principalmente a saduceus e fariseus, João Batista ele deu uma palavra a todos os que estavam presentes. Ele tanto deu uma palavra a todos que Jesus agora aplica parte do que João falou aos seus discípulos. Porém, lá naquela ocasião havia saduceus, fariseus e havia pessoas que tinham confessado seus pecados, se arrependido. Então, agora só estão presentes pessoas que confessaram seus pecados e se arrependeram. Só os discípulos de Jesus Cristo estão presentes nesse momento. Então, ele nem usa a expressão fogo. Ele diz que eles seriam batizados com o Espírito Santo. Ele não menciona o fogo. Porque o fogo é uma expressão, uma imagem do juízo. E foi empregado na outra ocasião, no momento em que João Batista proferiu essas palavras, porque ali havia pessoas que de fato não haviam se arrependido. Para esses, fogo. Para os arrependidos, convertidos, batismo com o Espírito Santo. Então, veja, fica bem claro que nessa palavra de Jesus, nessa fala de Jesus, a omissão do fogo torna evidente que os discípulos, os crentes, são batizados com o Espírito Santo, mas os que rejeitam o Evangelho, esses são batizados com fogo, que é uma figura, uma imagem bíblica para condenação. Além disso, é importante ressaltar que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando nós vemos ali o relato da descida do Espírito Santo, no texto há uma menção de fogo aqui também, se não vejamos. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, perceba, um som, eles ouviram algo, eles não viram algo, mas eles ouviram um som como de um vento veemente e impetuoso. Como de um vento. É um som similar a de um vento quando sopra, né? Então, veja, encheu toda a casa em que estavam sentados. O som encheu toda a casa, não ventou de fato. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Como que de fogo, ou seja, parecia fogo. Mas ele não está dizendo que era fogo. Como que de fogo. Algo similar, algo que não podia ser descrito de outra forma. O único ponto de contato que foi encontrado, a única imagem para se aproximar
daquele evento, daquela manifestação, era o fogo. Então, isso não força uma reinterpretação do que João disse lá, em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Isso aqui não é o cumprimento do batismo com fogo que João falou. Eles foram vistas, eles viram línguas repartidas como que de fogo, mas eles foram batizados com o Espírito Santo, não com fogo, porque o batismo com fogo é a condenação destinada àqueles que rejeitam Jesus Cristo e a sua palavra. Espero que tenha ficado claro e que você possa refletir ainda mais a respeito dos textos que mencionamos aqui. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.